Algumas obras têm potencial de mudar a cara de um país e de uma sociedade, aprimorando infraestrutura, gerando empregos, aumentando investimentos e impulsionando a economia. Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai te contar as 5 principais obras que estão rolando por aqui. Com o objetivo de movimentar a economia brasileira com investimentos privados, o governo Bolsonaro, em continuidade ao governo do ex-presidente Michel Temer, está investindo e planeja investir em setores essenciais da infraestrutura do Brasil, como transporte e energia, por exemplo. Mas antes de a gente começar nosso top 5 das maiores obras do governo, fala aí pra gente se você já se inscreveu no canal e ativou o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. E conta aqui pra gente se na sua cidade ou no seu estado tem alguma grande obra parada ou ela está andando a todo vapor. E vamos começar nossa lista com as obras de renovação da malha rodoviária. O Ministério da Infraestrutura, antigo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, enfrenta grandes desafios para desenvolver o setor de transporte no país. A maior parte do orçamento desse ministério vai para a manutenção e melhoria das condições de rodovias, para aumentar a capacidade de tráfego e reduzir o número de acidentes. 90 bilhões de reais foram investidos nos últimos 10 anos. Atualmente, o Brasil tem pouco mais de 65 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, com um total quase igual de 60 mil quilômetros de rodovias planejadas, só aguardando investimentos. Para tirar esses planos do papel, o governo federal, através da ANTT, concede contratos de concessão de serviço público para a exploração dessas rodovias. Para 2019, estão previstas as concessões de trechos das BRs 364 e da BR-101, dentre outras. Alguns projetos ainda estão sendo estudados, incluindo trechos da BR-153 e 470 e várias outras rodovias. Juntos, esses projetos totalizam 5 mil quilômetros de novas estradas com investimentos de cerca de 50 bilhões de reais. E tem mais. Para 2020, de acordo com o ministro de Infraestrutura Tarcísio de Freitas, o governo está reestruturando concessões totalizando mais 1.500 quilômetros de rodovias, com investimentos estimados em 20 bilhões de reais. Outra obra que deve movimentar nossa economia é a conclusão da construção da Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia a gente já falou bastante aqui no Manual do Brasil e pode ser descrita como a espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro, pois vai conectar a região central do Brasil tanto ao Porto de Santos, em São Paulo, quanto ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Um trecho de 855 quilômetros entre o Porto Nacional e Anápolis foi construído recentemente pela Valec, que é controlada pelo governo por vínculo ao Ministério da Infraestrutura. Esse trecho já está concluído e deve iniciar suas operações até o fim desse ano. Em julho, o governo concedeu outro trecho por um prazo de 30 anos para a Rumo S.A., que vai ser responsável por garantir a manutenção, a conservação e investir em obras estimadas em 2,7 bilhões de reais. Outra obra muito importante que já começou é a dragagem do Porto de Santos. Atualmente, os portos brasileiros estão tendo dificuldade em acompanhar as demandas crescentes de uma economia exportadora em expansão. Para atender a demanda doméstica e global, o planejamento para 2019 é iniciar obras que somam 561 milhões de reais, sendo 200 milhões dedicados às dragagens. A meta brasileira é atingir patamares como os da Coreia do Sul, do Japão e de Taiwan. O Porto de Santos é considerado o maior da América Latina e um dos 50 maiores portos do mundo em movimentação de containers e por tonelagem. E finalmente, depois de 2 anos de processo de contratação, as obras de dragagem do Porto de Santos foram iniciadas em maio. O objetivo das obras é aumentar a profundidade do canal de navegação, dos berços de atracação e dos acessos a eles nos cais santistas. Tudo isso a um custo de 369 milhões de reais para o Ministério de Infraestrutura. Outra obra para a nossa infraestrutura essencial é a transposição do Rio São Francisco. Essa é a maior obra de infraestrutura hídrica do governo federal, com 477 quilômetros distribuídos entre os eixos norte e leste,
incluindo a construção de 13 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações, 270 km de linha de transmissão, além de 4 túneis. As obras visam garantir água com regularidade para 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca em 390 municípios do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mas essa novela já se arrasta por 12 anos. A previsão inicial era entregar as obras em 2012, depois 2016 e depois de adiar essa data mais 7 vezes, até hoje não terminou. O pior é que o Ministério do Desenvolvimento calcula que levar água para o semiárido brasileiro ainda vai custar mais 1,4 bilhões de reais para ser finalizada. Atualmente, as obras do eixo norte, que beneficiam os estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, 97% estão concluídas. A previsão é de que até abril de 2020 o bombeamento leve água até o Ceará. O custo para bombear as águas para os eixos norte e leste da transposição do Rio São Francisco está estimado em 300 milhões de reais por ano. E existe um plano do governo federal para que a operação e manutenção do projeto de integração do Rio São Francisco fique com a iniciativa privada, com projeções de trazer um investimento de 15 bilhões de reais. E a última obra do nosso top 5 é a conclusão da construção da usina nuclear de Angra 3. O governo pretende concluir a construção da usina nuclear de Angra 3 para diversificar e trazer mais segurança à matriz elétrica brasileira. O Brasil possui a 6ª maior reserva geológica de urânio do mundo, com 310 mil toneladas, e domina a tecnologia de enriquecimento com reconhecimento internacional. É claro que existem ressalvas quanto à segurança da operação, mas a alternativa de energia nuclear é defendida principalmente pelas baixas emissões de poluentes na atmosfera, em especial dos gases de efeito estufa. Além disso, usinas nucleares estão sempre ligadas, gerando energia de forma permanente. As usinas nucleares brasileiras existentes, Angra 1 e Angra 2, operam ligadas direto por 540 a 720 dias, antes de serem desligadas para troca de combustível, um processo que leva em média de 30 a 40 dias. A construção da usina de Angra 3 começou em 1984 e em 1986 já houve a primeira paralisação. As obras só foram retomadas em 2010, sendo paralisadas novamente em 2015. Agora existe a expectativa de retomada das obras no segundo semestre de 2020, com testes iniciando em 2025, e a nova previsão de conclusão ficou para 2026. A estimativa é que seriam necessários pelo menos 15 bilhões de reais para concluir as obras de Angra 3. Até 2015 foram alocados 5,3 bilhões na construção da usina, segundo a Eletronuclear. E se parar a obra de vez, como é que ficaria? Nesse caso, se gastaria ainda mais. A desistência da obra de Angra 3 geraria um custo estimado em 12 bilhões de reais aos nossos cofres públicos. E aí, você concorda com a nossa lista de obras importantes para a economia brasileira? Deixa seu like aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Achou que ficou faltando alguma obra? Conta aqui pra gente nos comentários e conta também o que você acha dessas obras que a gente escolheu. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades aqui do Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. De acordo com o Ministério da Infraestrutura... Puta, errei.